Eu quero dizer para vocês que eu estou ao vivo aqui na Vibe Mundial, no estúdio na Paulista, né? Dizer para vocês que no segundo bloco vou atender vocês. Quem quiser estar ligando para cá, 0 operadora 11 3171 0221 ou 0 operadora 11 3262 4490. No segundo bloco, para quem conhece o nosso programa, a gente vai fazer agora o primeiro bloco, eu bato um papinho com vocês, que é interessante sempre a gente bater esse papinho, que eu adoro. E depois a gente entra no segundo bloco, eu vou estar atendendo também pela live do Facebook da Vibe Mundial. Peço a vocês que compartilhem, deem seus likes, interajam com a gente, que é muito importante isso, né? A gente não faz nada sozinho, a gente sempre precisa do outro. E nesse caso, quando a gente fala de espiritualidade, a gente sempre ajuda muita gente, né? A gente toca os coraçõezinhos por aí, porque tem muita gente precisando ouvir uma palavra positiva, muita gente precisando ouvir alguma coisa. A gente está passando um momento muito difícil, onde a gente está tendo necessidade, né, de estar buscando algo para que a gente possa ficar mais firme, ficar com propósito na vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar de propósitos. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. E peço a vocês que eu vou atender por lá também, pela live do Facebook, mas compartilhe, deem seus likes, que a gente precisa disso. Vou fazer aqui a passagem bíblica e a gente entra no nosso programa de hoje. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Estamos vivendo momentos muito difíceis, né? E a gente nunca sabe o propósito de Deus na nossa vida. A gente, quando para pensar, fala assim, gente, tantas mortes, tantas pessoas, né, com essa doença aí, tá indo embora. E qual é o critério de Deus, né? Como é que funciona esse critério de algumas pessoas contraírem a doença e irem embora, morrerem? Outras pessoas estão aí, né, lutando, né, para que não pegue a doença, ou mesmo para sobrevivência, porque ainda assim, com tudo isso que está acontecendo, nós ainda temos que buscar a nossa sobrevivência. Então, quando você para pensar, você fala assim, existe um propósito em tudo, né? Até mesmo em Deus ter permitido que aparecesse essa doença, para que a gente pudesse, acredito eu, pela espiritualidade, para que a gente pudesse entender um pouquinho as coisas que estão acontecendo atualmente no planeta. A gente vê aí os mares sendo destruídos, né? A gente vê aí, há pouco tempo existia óleo no mar, que ninguém sabia de onde vinha esse óleo. As matas, né, principalmente a Amazônia, vocês veem aí a forma como tem sido tratada, né? A gente vê, quando a gente começa a perceber que o próprio ser humano tem passado, já estava passando por certas situações com a saúde, muitas vezes os hospitais, né? A forma como é tratado, a indiferença como o ser humano trata a natureza, a indiferença como o ser humano trata o outro ser humano, né? Então a gente precisa entender que espiritualmente isso tem um carrego, isso tem um karma. A gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque Deus, ele está em tudo, e tudo tem um propósito. Nós não vivemos sem a natureza. Nós, na nossa religião, cultuamos a natureza. Então, quando você para, né, um pouquinho, e você fala de fé, você fala de tudo que está acontecendo, dos propósitos de Deus, as pessoas perdidas, muitos jovens hoje, né, sem a escola, sem o estudo, porque parou tudo. A gente percebe que isso, esse jovem, mais para frente um pouco, é o jovem que a gente vai precisar dele. A gente vai precisar de um médico, a gente vai precisar de um advogado, a gente vai precisar de um doutor. Esse jovem hoje, que está abalado com tudo isso, ele está desvirtuando o seu caminho muitas vezes, né? Ele está indo para um outro caminho, né? Ele está desviando muitas vezes a atenção de tudo que ele poderia estar fazendo com a educação, né? Porque a educação é tudo. Então, quando a gente começa a perceber a espiritualidade, as cobranças, né,
A gente busca muita espiritualidade. Eu quero dizer isso para vocês, que é importante que eu diga. E muitas pessoas sabem disso. É para você conseguir interpretar o seu destino, interpretar o teu caminho, o que você está fazendo aqui, e saber traduzir a vida, né? Porque você precisa de traduzir tudo o que está acontecendo com você e para onde você está indo. Porque as pessoas, nós somos seres racionais e nós questionamos o tempo todo a nossa vida. Nós não conseguimos parar para pensar, muitas vezes, e conseguir perceber as coisas, a não ser quando você tem uma ajuda de um profissional. Uma ajuda de um profissional é igual uma mesa de jogo, né? Quando você senta numa mesa de jogo, a gente vai fazer exatamente isso para você. A gente vai interpretar, traduzir, né? Tudo que você está passando naquele momento, para que você possa descortinar, para que você possa entender e enxergar muita coisa que você não consegue enxergar sozinho. Então, os propósitos de Deus na nossa vida são imprevisíveis, muitas vezes. É muito difícil você interpretar Deus, interpretar tudo que você está passando, porque as pessoas, elas se perdem demais. E nós estamos vivendo um momento que cada vez mais, hoje nós vemos o reflexo de tudo que a gente passou esse ano na parte econômica do país, né? Então tem muitas pessoas sonhando em mudar de vida, tem muitas pessoas querendo a qualquer custo um bom emprego, um bom trabalho, tem muitas pessoas sonhando em se sentir vivo, em buscar essa tal felicidade que muita gente busca, a todo momento, muita gente tem buscado a tal felicidade. Essa felicidade que todo mundo gosta de sentir, tem prazer em sentir, mas a gente muitas vezes esquece de certos detalhes. Porque a vida passa muito rápido. Interpretar a vida, traduzir o que está acontecendo com você, para que você possa se direcionar. O que eu tenho visto hoje são pessoas enfraquecidas demais. As pessoas estão muito desanimadas, né? Quando você fala as coisas, as pessoas, elas ficam assim, mas será, meu Deus, que é verdade? Será que tudo isso vai acontecer? Eu ainda tenho chance? Porque as pessoas, elas perdem, né, a fé, elas perdem a esperança de dias melhores, elas ficam invisíveis diante de muita coisa. Mas Deus tem um propósito, como os evangélicos dizem, né, muito isso, e eu digo, eu não sou evangélico, eu sou do candomblé, tenho a minha Umbanda de paixão no meu coração, toco a Umbanda, e digo para vocês que a gente tem que interpretar a vida, e a gente tem que ter propósitos na nossa vida. Porque independente de religião, nós falamos aqui de fé. Independente de religião, nós falamos aqui de você estar bem com você mesmo, de você acreditar em dias melhores, de você acordar de manhã cedo com uma mente voltada para aquilo que você almeja, que você gostaria de ter, sem dor, sem sofrimento, sem se machucar tanto. Porque às vezes a gente se machuca demais. E tem certas coisas na nossa vida que dói, gente. Dói. Sabe o que dói? Dói você saber que você ainda não está no teu caminho, você não está direcionado para as coisas que você gostaria de se direcionar. Dói você saber que você está invisível, que ninguém enxerga você, que ninguém olha para você. Dói muitas vezes você ver o outro caminhar, o outro acontecer coisa para outras pessoas e não acontecer para você. Dói você muitas vezes você se sentir fraco do jeito que você está e não conseguir ter essa força e ninguém poder te ajudar, a não ser você mesmo. Dói você querer pedir socorro e você não encontrar esse socorro. Então a gente vê que a vida muitas vezes é dolorosa. A vida muitas vezes ela é ardilosa. Se você não tomar cuidado com a vida, você vai estar sempre se colocando em segundo plano, se sentindo uma vítima da vida, se sentindo inferior às outras pessoas. Você vai andar machucado, vai virar uma fera ferida. Porque a gente quer alcançar algo no nosso destino. A gente não quer deixar tudo para trás. Quando você veio para esse mundo, você foi crescendo, você foi criando sonhos, você foi criando seus desejos. E hoje você maduro, você aí pronto, preparado para as coisas, você não pode deixar tudo para trás. Você precisa se resgatar aquilo que você deseja, resgatar seus sonhos.
A fé faz isso com a gente. Então, quando eu estou aqui falando que eu caminho por esses caminhos da fé de formas diferentes, falando quase que sempre a mesma coisa, mas de forma diferente para você tocar teu coração, para você ver quantos caminhos a gente pode percorrer na vida através da fé, né? De interpretar tudo isso de forma diferente, interpretar, traduzir tua vida. Hoje você está precisando levar um chacoalhão. Que chacoalhão é esse? É dizer, ei, a vida está acontecendo. Você vai ficar aí esperando acontecer, você vai alimentar esses pensamentos negativos, você vai alimentar essa falta de energia, você vai alimentar essa tristeza que está dentro de você, essa insegurança, esse medo de que nada vai dar certo. Às vezes você acredita que nada vai dar certo, você fica com medo de que tudo dê errado na tua vida. Então chega uma hora que você vai precisar acordar, levar um chacoalhão, dizer assim, ei, a vida está acontecendo, você precisa correr, você precisa acordar, porque senão o que acontece com você? As suas atitudes é que vão te comprometer na tua vida. Se você não tiver atitude com a sua vida, né? Se você não tiver um compromisso com a sua vida, você vai deixando tudo para trás. Você vai caminhando e a vida vai perdendo o encanto. A vida vai perdendo aquele brilho que a gente gostaria de ter. Porque o que é uma depressão? O que é a depressão, gente? A depressão é isso. A pessoa vai perdendo o encanto, vai perdendo o amor pela vida, vai se sentindo invisível, vai se sentindo... É como se a pessoa não fosse vista mais, né? É como se a pessoa não fosse reconhecida, perde a esperança de dias melhores, né? Perde a esperança, fica desarmada. A pessoa não tem arma para lutar na vida, né? E aí a pessoa vai entrando numa tristeza, numa angústia muito grande e não consegue dormir, porque aí começa... A gente alimenta, quando você está no vazio, né, da vida, quando você está precisando buscar algo e você não consegue preencher esse vazio com as coisas que você deseja, com os seus sonhos, você vai ficando no vazio. E a gente tem tendência a preencher esse vazio com o quê? Com ansiedade, com medo, com angústia, né? Com a insegurança. Você vai preenchendo esse vazio daquilo que não está preenchido na tua vida, de sonhos realizados, de desejo, né? De você ter um bom emprego, de você ter um grande amor, ou de você ter aí dinheiro para você poder prosperar, você ter aí o seu ganho para que você mude a tua vida, né? Comprar uma casa, comprar um terreno, fazer a tua vida prosperar, fazer a tua vida, as coisas acontecerem na tua vida. Você vai ficando nesse vazio, porque passa dia, passa ano, as coisas não acontecem, isso vai desestimulando você, isso vai tirando a tua força. E chega uma hora que você vai ter que ter essa força, porque essa força ela é vital, gente. Infelizmente a gente não pode acreditar que a gente é tão fraco a ponto de não buscar sonhos, que a gente é tão fraco a ponto de não correr atrás das coisas que a gente precisa. Então quando a gente fala de fé, a gente fala de amor próprio, né? A gente fala de, muitas vezes, você se sentir forte, você acreditar, nem que seja somente você que acredite, né? Nem que seja somente você que possa estar alimentando a sua fé, alimentando aquilo que você acredita, né? Alimentando os seus desejos, seus sonhos, e dizer, não, eu vou chegar onde eu preciso chegar, porque eu posso chegar, eu não quero ser mais um, eu tenho propósito de ser feliz, eu quero meu bom emprego, eu quero mudar a minha vida, e eu preciso disso. Gente, isso é a fé. Isso é a fé, é a charada maior que a gente tem na nossa vida. É quando a gente acredita, nem que todo mundo não acredite em você, mas que você acredita em você. Você se faz acreditar em você. Você diz, eu quero, eu vou, porque eu posso. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero ficar assim. E você tem a certeza de que algo vai acontecer de bom. Você tem a certeza de que algo vai mudar. Gente, isso é a fé. Isso você matou a charada. É o que a gente busca o tempo todo. É acreditar em dias melhores. É acreditar que as coisas vão dar certo, porque vão. É acreditar que você pode mudar a tua vida, porque você vai mudar. Isso é questão de... O poder da palavra, o poder da mente, o poder das atitudes, né? O poder de você estar aí firme. Isso é a fé. A gente busca isso dentro da religião.
E quando uma pessoa me busca para uma orientação, para poder interpretar a tua vida, traduzir tudo o que está acontecendo, né? Porque você precisa de enxergar tudo. Você precisa saber para onde você está indo, aonde está o seu desejo, se você está no caminho certo, se você não está, né? Às vezes as pessoas buscam os sonhos, mas elas não podem atravessar o caminho. Nós temos que ter sabedoria espiritual. Nós temos que ter, além de interpretar tudo isso, você tem que ter essa sabedoria também. Porque em alguns momentos você tem que saber se você está no caminho correto. Em alguns momentos, por isso que a mesa de jogo te orienta e te ajuda a você saber para onde você está indo. Se lá na frente você vai ficar bem e não vai. Se você vai ter que voltar tudo de novo. Porque eu conheço pessoas que até conseguem andar numa velocidade da luz, mas lá na frente vão ter que voltar. Sabe por quê? Porque não ficaram bem resolvidos com a espiritualidade, não foram para o caminho certo e não cuidaram daquilo que realmente a gente precisa cuidar, que é da nossa alma. A gente precisa cuidar, porque nós, além de não estarmos sozinhos, nós temos energia nesse plano. Nós somos energia. E nós tanto absorvemos o negativo, como absorvemos o positivo. É igual um carro que precisa de gasolina, né? E se você colocar uma gasolina contaminada, ou uma gasolina que seja aquela que todo mundo fala aí, que às vezes está misturada, ruim, o que vai acontecer com você? É como um carro. Você vai começar a não caminhar. Você vai começar a parar, travar, vai travar. Vai fundir o motor de um carro. E da gente, o que acontece é que a gente começa a tropeçar na vida. Então a gente precisa se alimentar de coisas boas. Nós precisamos buscar coisas boas para a nossa vida, né? Porque quando você acredita, mesmo que seja só você, porque a fé é um caminho solitário, a fé é um caminho que não é um caminho onde você vai ter muita gente ao teu lado. A fé é um caminho que nós temos que caminhar muitas vezes sozinhos, né? Você vai ter que acreditar, nem que seja só você na tua vida, mas você vai ter que acreditar. Porque é isso que a fé faz com que a gente viva isso, né? Por isso que eu acho até que os evangélicos tomaram uma proporção muito grande pelo poder da palavra, né? Porque eu acho que falta muito na nossa religião isso que eu estou fazendo aqui, né? No candomblé falta também. As pessoas traduzirem muito o que a gente faz. Que diferença tem a religião católica do candomblé, da umbanda, dos crentes, dos evangélicos? Qual é essa diferença? Sabe qual é? É a fé, gente. Não tem diferença, não. São as práticas que são diferentes para chegar aonde eu tô dizendo a vocês. Que é você acreditar em você, que é você buscar essa força dentro de você. Você sabe que você não é fraco, mas você está passando por um momento de fraqueza. E a vida hoje não permite mais que você passe momentos de fraqueza. A vida hoje está cobrando que você seja forte. Porque se você passar muito tempo e ficar na fraqueza, você pode adoecer. Você pode se comprometer com o negativo. Gente, nós tivemos mais de 200 mil mortes com o Covid. Pessoas que estavam caminhando felizes. Pessoas que estavam cheias de planos na vida. Pessoas que tinham muitas coisas para realizar ainda aqui. E o que aconteceu? Elas foram ceifadas desse plano, né? Elas foram... De repente, tudo acabou. E tiveram que voltar para um outro plano. Vocês acham que é fácil? Olha a turbulência espiritual que nós estamos vivendo nesse momento. Então, né, muita gente que se foi não está convencido de que tinha que ter ido embora. Não está convencido de que chegou a hora. Essas pessoas foram sem entender o que aconteceu, sem entender tudo isso, né? Começou a se falar em uma pandemia, começou a se falar em tudo isso, e de repente as pessoas começaram a ficar comprometidas com a saúde e foram embora. Quantas pessoas morreram? Então sabe o que acontece? Nós estamos num plano tóxico. Nós estamos num plano aonde quando você baixa a guarda, aonde quando você fica triste, você fica mal, você fica angustiado, você não quer mais viver, o que vai encostar em você? Aquele que perdeu a vida e queria estar aqui. Você não está querendo mais viver, mas tem um que perdeu a vida, foi embora, ou tem muitos, né? Vocês estão vendo que são muitos, centenas, e que gostariam de estar aqui. Eles vão encostar em você. E aí você vai ter problema com o obsessor.
Você vai ter problema com pessoas que não estão nesse plano. A vida foi ceifada. Então a gente precisa saber interpretar tudo, saber traduzir tudo. E tem muitas pessoas que estão comprometidas com isso. É por isso que tanta tragédia está acontecendo. Gente matando gente uma atrás da outra. Eu não sei se vocês perceberam que depois que começou a acontecer tudo isso, quantas tragédias de pessoas, umas matando as outras, a gente tem visto também. Junto com isso, a gente tem visto o índice de feminicídio altíssimo, né? O índice de pessoas que estão se matando altíssimo. Por quê? Gente, tem muito obsessor rodando o planeta. Tem muito obsessor, tem muitas pessoas que foram e não estão bem. Estão aqui ainda, nesse plano, espiritualmente dizendo. E nós precisamos estar nos cuidando, vigiando o tempo todo. Então, estamos vivendo um momento da fé. Se Deus permitiu tudo isso para que a gente pudesse abraçar a fé, acordar para a fé, se Deus permitiu para que a gente pudesse enxergar, né, mais Deus, nós precisamos enxergar mais Deus. Porque tem pessoas que não conseguem entender a permissão divina. Se Deus permitiu, gente, é porque ele sabia muito bem o que ele estava permitindo. O ser humano precisava acordar. O ser humano está precisando acordar para a vida. Dar mais valor em muitas coisas. A gente precisa olhar para dentro de nós e saber que nós não estamos sozinhos. E nós temos o nosso destino, o nosso caminho. Mas isso, quando você é um ser de fé, você se transforma numa pessoa de fé e você sabe o que você está buscando. Você precisa saber o que você está buscando nessa vida. O que você busca hoje? Você busca um bom emprego? Você está triste? Porque quando você está no vazio, você vai preencher isso nos vazios. Quantas pessoas, o jovem principalmente, vai para as drogas, vai para as coisas ruins, né? Se mistura com influência ruim. Por quê? Porque estão no vazio. E esse vazio ele vai te tomando com situações ruins. Tem muito adulto também que começa a tomar remédio para dormir, remédio para isso, remédio antidepressivo. Gente, os psiquiatras nunca tiveram tão cheios como estão hoje. Os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas buscando remédio, de pessoas buscando tratamento paliativo. E nós precisamos acordar para a vida, porque a espiritualidade é uma coisa que ninguém pode esquecer. Ninguém pode esquecer. A gente cuida da saúde, a gente cuida das coisas que a gente busca, a gente caminha na vida, no nosso destino, mas não esqueçam da alma. Vamos buscar ajuda para a alma também, a religião, o religar. Porque o religar é a herança que ninguém te toma. É a herança que você vai ter para o resto da sua vida. Ninguém vai te tomar, ninguém te toma a tua fé, ninguém toma a tua crença, ninguém toma aquilo que você acredita, para que dias melhores cheguem até você. Gente, esse é o conselho dos orixás para vocês. Porque sempre que eu chego aqui, eu venho trazendo alguma coisa do santinho. É o santo que está dizendo isso para vocês. É o orixá que está aqui falando na minha boca para vocês. Para que vocês possam acordar, para que vocês possam enxergar, interpretar, traduzir o momento que a gente está vivendo. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos olhar com um olhar espiritual a vida. Eram essas palavras que eu queria dizer para vocês. Dizer para vocês que a vida está acontecendo. Quanto mais tempo vocês levarem para cuidar de vocês espiritualmente, buscarem um caminho, buscar uma orientação numa mesa de jogo também, ajuda muito. Porque é apoio que você, ao invés de procurar só psiquiatra, procura marcar um oráculo, um jogo de búzios, uma carta, procura interpretar o que está acontecendo. Tem gente séria. Para vocês buscarem, tem muita gente séria. Claro que tem muita gente que já se desiludiu com isso, tem muita gente que já se entristeceu com essas coisas, não quer acreditar mais porque já foram passadas para trás, mas eu digo para vocês, a gente tem que buscar ajuda de gente séria. A gente tem que buscar ajuda de gente que sabe o que está dizendo, né? É isso aí. Bom, quero dar meu telefone de contato para vocês. Meu telefone é 0 operadora 11 984 19 5090. 0 operadora 11 984 19 5090. Eu atendo no metrô Saúde, gente. É uma quadra do metrô. 5 minutinhos. Você soltou do metrô, você já está em casa. Atendo a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Muita gente me procura. E eu atendo também
outras cidades, outras capitais. É sobre depósito bancário, você vai ficar 1 hora comigo, não precisa contar tua historinha, não precisa falar nada de você, o jogo vai falar com você. 0 operadora 11 98419 5090. Eu quero agradecer muito vocês pelo carinho, né? Nessa jornada daqui da Rádio Mundial. E dá meu telefone, 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Agradecer o carinho de vocês. Motumbá, Motumbaxé.